Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural e da Rádio 96 de Concórdia. Aqui quem fala é a Aline, eu sou moradora da Nova Zelândia, onde hoje foi anunciado que não tem mais nenhum caso ativo do coronavírus. A última pessoa infectada foi diagnosticada como curada hoje, depois de 2 dias sem apresentar nenhum sintoma mais da doença. Hoje a gente completa também 17 dias sem nenhum novo caso confirmado do vírus. No total, entre confirmados e prováveis, foram 1.504 pessoas, das quais 1.482 estão recuperadas e, infelizmente, 22 pessoas faleceram. O governo daqui ele aderiu a um sistema de testagem em massa para identificar e isolar os infectados e as pessoas que tiveram contato com esses infectados. Houve um monitoramento constante, então, por parte do governo e o acompanhamento da evolução de todos esses casos. Como estratégia para o combate ao coronavírus, foi desenvolvido um esquema com 4 níveis de alerta, os níveis 1, 2, 3 e 4, e onde, dependendo do número de infectados e do contágio comunitário, foi feita uma reavaliação desse nível. Então, no início do ciclo do vírus da Nova Zelândia, a curva de contágio foi bastante parecida com o que foi visto ao redor do mundo, onde apenas poucos casos foram confirmados, porém começaram a se multiplicar rapidamente. Como o país recebe uma quantidade muito grande de turistas, especialmente vindo da Ásia, o governo sabia que o risco da pandemia surgir aqui era bastante alto. Então ele já iniciou alguns protocolos para monitorar passageiro e que estavam chegando em viagens internacionais, pessoas com sintomas da doença, e foi implementada então uma quarentena por 14 dias já para quem chegasse de fora do país. E em fevereiro e no começo de março foi proibida a entrada de qualquer um que não seja residente ou cidadão no país. No dia 23 de março, então, o número de infectados chegou a 102 e teve o primeiro caso de contágio comunitário confirmado, onde o paciente, essa pessoa confirmada então como contágio comunitário, ela não tinha vindo de nenhuma viagem internacional, ela não convivia e não teve contato direto com ninguém que estivesse infectado. Nesse dia, então, a primeira-ministra anunciou que o país estava entrando no nível 3 de alerta e teria 48 horas para se preparar para o nível 4, que seria o lockdown total por 4 semanas no país inteiro. Bem, Aline, então nos conte a partir do lockdown para frente. No dia 25 de março, então, o país entrou em quarentena total, onde apenas os serviços essenciais estavam funcionando. Continuaram abertas apenas as empresas da indústria alimentícia, indústria médica, farmácia, supermercado, hospital para emergências. Foi pedido para que a população utilizasse esses serviços só em caso de necessidade e foi pedido para evitar ao máximo o contato com outras pessoas que não fossem as que você convivia já no seu dia a dia. Era permitido até se exercitar, mas foi pedido para que fosse feito só nos arredores da vizinhança, dentro do próprio bairro, e desde que não ocorresse nenhum tipo de contato com pessoas que não morem com você. O transporte público ele diminuiu drasticamente também no funcionamento, só era permitido transitar quem trabalhasse em serviço essencial ou utilizar esse tipo de transporte se fosse muito necessário para ir ao mercado, farmácia, ao hospital. Aqui, algumas pessoas foram presas, algumas outras tiveram que pagar multa porque não seguiram as recomendações, mas o nível de adesão da quarentena ele foi muito alto. A Nova Zelândia permaneceu no nível 4 por 5 semanas e depois desceu então para o nível 3 de alerta, onde alguns outros serviços foram permitidos, por exemplo, alguns serviços de entrega em restaurantes, cafeterias, Uber Eats voltou a funcionar, ou era permitido fazer uma encomenda online e buscar no restaurante, desde que não houvesse contato entre o consumidor e o empregado. Então, era tudo feito online, pagamento também online. E o governo pediu também para que todas as pessoas mantivessem um itinerário dos locais, dos horários que estavam frequentando, para caso ocorra algum contágio, seja muito mais rápida a rastreabilidade, para saber todas as pessoas que estiveram no mesmo local e em datas parecidas. Então, isso ajuda muito no caso de registros para o governo. Bem, na sequência se baixou o nível de alerta para 2. O que isso quis dizer naquele momento?
Devido então aos baixíssimos números que a gente estava apresentando, né? Estava tendo uma pessoa, duas pessoas por dia, zero pessoas, então estava bem baixo o número de confirmados diariamente, né? De infectados pelo coronavírus. Então, mais uma vez foi feita uma revisão desse nível de alerta e foi resolvido descer então para o nível 2, onde o número de aglomerações de pessoas pode ser maior, já chega agora, começou com 10 pessoas, mas depois de mais uma semana com todos os dias tendo zero casos, foi aumentado para 100, e agora já é permitido viajar livremente dentro do país. As lojas, academias, os restaurantes, eles voltaram a um funcionamento quase normal, e as escolas também voltaram a funcionar. Eles estão na medida do possível, claro, né, mantendo também o distanciamento entre as crianças de 2 metros. Algumas empresas ainda que conseguem fazer trabalhar de casa, né, alguns serviços estão sendo mantidos assim, mas aos poucos as empresas estão voltando ao normal já, todas trabalhando nos escritórios. E amanhã, então, a Nova Zelândia ela entra no nível 1 de alerta do coronavírus, onde a entrada do país ela continua sendo monitorada. Ainda só podem entrar residente, cidadão e quem trabalha em serviço essencial. E está sendo feito o teste, então, para todo mundo que chega. É pedido ainda para qualquer pessoa que esteja doente para ficar em casa, e qualquer um que tenha algum sintoma que possa ser relacionado ao coronavírus para reportar ao seu médico, ao hospital, para que seja feito o teste também, né? Ainda não tem nenhuma previsão de quando as fronteiras vão ser abertas, né? Fala-se de até um ano manter a fronteira fechada para outros países, mas o país aqui ele depende muito do turismo, então eles estão pensando em abrir nos próximos, ainda não temos uma data certa, né? Mas em alguns meses em abrir a entrada para alguns países bastante próximos aqui, como a Austrália, alguns países aqui das ilhas do Pacífico. Mas isso só depois também que eles comprovarem que os casos de coronavírus também vai estar controlado nesses países, né? Interessante deixar claro aqui, né, Aline, que a Nova Zelândia é um país bem pequeno em relação ao Brasil. É claro que não tem como comparar um país com a dimensão do Brasil com a Nova Zelândia, que é infinitamente menor, né? E são duas ilhas, basicamente, então não tem o problema de fronteiras. É muito mais fácil para cuidar, né? Mas definitivamente o que fez a maior diferença aqui no resultado atingido foi a transparência do governo, a simplicidade e a clareza com que as informações elas foram passadas. Todos os dias teve uma coletiva de imprensa onde a primeira-ministra, juntamente com os ministros da Saúde, da Economia ou algum outro representante do governo, eles atualizam o número de casos ligados ao coronavírus, eles explicam todas as ações que estão sendo tomadas por parte do governo em relação ao avanço da pandemia, em relação à questão da saúde pública no país, a economia, porque o país aqui também foi bastante afetado, né? O país aqui vive muito de turismo, então é uma indústria que agora tá bem complicada, vai demorar um tempo para se recuperar, mas aqui então foram seguidos protocolos que foram todos baseados em estudos científicos, em resoluções da Organização Mundial da Saúde, informações discutidas por biologistas, médicos, especialistas da área. E o governo também sempre reitera a importância do engajamento de toda a população e do papel de cada um para que o resultado obtido seja o melhor possível. É isso então, Marcos. Eu espero ter conseguido explicar com um pouco mais de detalhes as medidas que levaram a Nova Zelândia a ser um sucesso no combate ao coronavírus. Tenham um bom dia.